Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 3, verso 1 ao 14. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, certamente você já deve ter tido a triste experiência de ter alguém conhecido que um dia creu no Evangelho como você, no Evangelho genuíno de Cristo, uma vez pregado. Essa pessoa creu como você. Talvez essa pessoa tenha frequentado a mesma igreja que você, sentado no mesmo banco que você durante tanto tempo. Mas depois de um tempo sem vê-la, você percebe que essa pessoa está se afastando desse evangelho que um dia recebeu de Cristo. Essa pessoa está se afastando desses ensinamentos que recebeu e está sendo conduzida por um outro caminho tortuoso, caminho do engano, do erro, sendo levado por vãs filosofias e ensinamentos de homens. Pois bem, era certamente essa a situação dos crentes das igrejas da Galácia. Era essa a situação em que Paulo está vivendo quando se depara diante dos seus irmãos na fé, igreja da qual ele trabalhou muito, labutou por demais por esses irmãos, e agora ele vê esses irmãos se afastando com tanta facilidade do evangelho genuíno que um dia receberam da parte dele próprio, Paulo. Irmãos, esses irmãos, eles estavam voltando ao legalismo do qual eles foram libertos um dia. Estavam voltando às práticas que os judaizantes tanto ensinavam e que eles foram libertos a partir da pregação do Evangelho da graça. Estavam pensando novamente com relação à necessidade da circuncisão, à necessidade de dietas alimentares e outras práticas que os judaizantes diziam ser essencial para a salvação. Não bastando tão somente a graça e a fé. Era isso que diziam os judaizantes. E esses irmãos estavam cedendo à tentação e caindo novamente nestes ensinos falsos. E diante disso, Paulo se levanta com firmeza e, de certa forma, até um tanto quanto irritado e desgostoso com o procedimento daqueles irmãos. E essa insatisfação de Paulo vai deflagrar exatamente o texto que nós acabamos de ler, que é uma exortação, onde Paulo faz uma defesa pontual da doutrina, da justificação pela fé. Eu já escrevi
no boletim um texto sobre esse assunto. Depois eu peço que os irmãos que não leram ainda, leiam depois em casa e vão entender um pouco mais a respeito da história e da importância dessa doutrina da justificação pela fé, que é a doutrina apresentada e defendida por Paulo aqui nessa passagem. E a primeira coisa que Paulo argumenta, irmãos, é que é uma insensatez apoiar-se nas obras da lei. Porque o Evangelho, ele exige não obras, mas fé. Era isso que Paulo estava dizendo. Nós recebemos o Espírito e somos justificados por meio da fé, e não por obras. Deixar de lado essa verdade e abraçar as obras, o engano que era pregado pelos judaizantes, era desprezar a cruz de Cristo, desprezar o Evangelho da graça, desprezar o próprio Cristo e retornar à condenação, ao jugo da lei, do qual eles foram escravos por muito tempo. Era isso que eles estavam fazendo. Talvez você esteja perguntando, depois de ter lido o texto, na prática, qual é a diferença entre a lei e o Evangelho? Se fala tanto sobre a lei e o Evangelho, e qual é a diferença entre ambos? Qual é a diferença entre obras e fé? É bem simples. A lei diz, faça isso, e o Evangelho diz, Cristo já fez tudo. A lei diz, olha, você precisa de obras humanas. O Evangelho diz, você precisa de fé nas obras de Cristo. A lei faz exigências e nos incita a obedecer, ao passo que o Evangelho nos faz promessas e nos estimula a crer. Essa é a diferença entre a lei, o Evangelho, as obras e a fé. Na esfera da justificação, quando estamos falando de justificação, abraçar a lei é rejeitar o Evangelho. Era esse o problema destes crentes das igrejas da Galácia. Estavam praticamente hipnotizados pelo falso ensinamento dos judaizantes. A linguagem que Paulo utiliza aqui é de alguém que está completamente sem sentidos, perdeu os sentidos, a capacidade de raciocinar. Essa é a linguagem que ele utiliza. Se você observar o versículo 1, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem foi que vos fascinou dessa forma que vocês estão completamente hipnotizados? Não conseguem raciocinar mais corretamente? Abandonaram o Evangelho de Cristo que vocês receberam e agora estão se deixando levar como alguém que perdeu os sentidos por esse ensinamento do qual vocês já foram libertos? Era essa a indignação de Paulo, irmãos, a insensatez dos irmãos da Galácia. Irmãos, o que esses crentes da Galácia não estavam percebendo é que a ideia de completar aquilo que Cristo já fez, a ideia de que tão somente a fé no Cristo não era suficiente, era o mesmo que dizer que Cristo não bastava, que a morte de Cristo na cruz não foi suficiente para justificá-los, e que era necessário algo mais, era necessário obras para completar a obra de Cristo. Obras humanas, obras nossas para completar a obra de Cristo. Essa era a ideia dos judaizantes. E o que Paulo está rebatendo é exatamente de a obra de Cristo é suficiente. Ela é toda única, exclusiva, suficiente para nós. Não precisa ser completada por qualquer outra obra nossa. É isso que Paulo está dizendo. A obra de Cristo é suficiente. Para entender a doutrina da justificação pela fé, Paulo não apenas fala da insensatez desses irmãos em apoiar-se nas obras da lei, mas ele também lança mão da própria experiência de vida daqueles irmãos como uma prova irrefutável do desvio que eles estavam cometendo. E para isso, Paulo faz aqui 5 perguntas essas retóricas, que os irmãos podem olhar ao analisar aí os primeiros 5 versículos. Veja, são 5 perguntas. Cada uma destas 5 perguntas, elas são feitas justamente com o objetivo de levar esses irmãos à conclusão de tamanha insensatez que eles estão cometendo, mostrando a eles a própria experiência de vida que eles tiveram,
através da sua própria experiência, eles podem compreender o tamanho do erro que eles estavam cometendo, o tamanho da insensatez que estavam praticando ao retornar às obras da lei e não mais depositar a sua confiança na fé, na graça. Agora, vamos então ao estudo destas perguntas. Veja o primeiro versículo, ele mostra que os crentes receberam a fé pela mensagem de Jesus Cristo crucificado. Ele diz: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ou seja, a pregação do apóstolo Paulo para aqueles irmãos foi como que um filme do Cristo crucificado para eles. Paulo apresentou com tamanha clareza a mensagem de Cristo e de Cristo crucificado, que foi como um filme diante deles. É assim que Paulo coloca: ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Ou seja, eles ouviram essa mensagem, a mensagem do Cristo crucificado. Eles creram nessa mensagem. Eles experimentaram o novo nascimento, passaram a fazer parte da família da fé, da família de Deus. Mas agora, esses mesmos irmãos não estavam mais depositando a sua confiança na justificação pela fé, e sim voltando às obras, e isso implicava em negar a cruz de Cristo. Era isso que eles estavam fazendo em termos bem práticos. E aí, Paulo faz essa pergunta: olha, de que jeito foi que vocês receberam a fé? De que jeito foi que vocês iniciaram a vida cristã, se não por meio da fé no Cristo crucificado, na mensagem do Cristo? A segunda pergunta: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está argumentando aqui com os irmãos que eles receberam o Espírito por meio da pregação da fé. Ou seja, eles não receberam o Espírito por meio das obras, mas pela fé somente. A vida cristã começou através da fé e não pelas obras. A vida cristã tem início por meio da fé. Nenhuma obra tem a capacidade, o condão de nos tornar crentes, mas é o Espírito, que é recebido pela fé, que nos torna participantes do corpo de Cristo. É o Espírito que, habitando em nós, nos faz sermos chamados de cristãos. Paulo vai dizer que se alguém não tem o Espírito, este tal não pertence a Ele, não pertence a Cristo, não pertence a Deus. É por meio do Espírito que iniciamos a vida cristã. Veja, irmãos, que esse Espírito ele é concedido ao crente pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Ninguém se torna membro do corpo de Cristo por suas obras, mas sim pela fé nas obras de Cristo. É pela fé na obra de Cristo e não na sua própria que recebemos o Espírito. Aí a terceira pergunta que Paulo apresenta para eles, para defender justamente o seu terceiro argumento de que os crentes se desenvolvem na vida cristã pela fé, ele diz o seguinte: olha, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês começaram no Espírito, mas querem se aperfeiçoar pela carne. Ora, o modo de desenvolvimento do cristão é pelo Espírito. A Bíblia diz que a nossa vida começa no Espírito e tem que ser conduzida assim durante toda a vida. Nós somos batizados no Espírito, somos selados no Espírito. A Bíblia diz que devemos ser regenerados pelo Espírito. Somos também cheios do Espírito. Ou seja, toda a nossa vida deve ser do início ao fim no Espírito. E o Espírito é recebido por meio da fé e não pelas obras. E Paulo prossegue no seu argumento, defendendo que assim como nascemos do Espírito, devemos continuar por toda a nossa existência vivendo no Espírito. Chega no verso 4, ele diz: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Os irmãos gálatas sofreram no início da vida cristã.
Quando lemos Atos dos Apóstolos, que mostra o nascimento de muitas igrejas, e entre elas estão muitas das igrejas da Galácia, a gente percebe o quanto aqueles irmãos sofreram, e o próprio Paulo, Barnabé e outros apóstolos e discípulos de Cristo também sofreram na plantação de tantas igrejas. Essa igreja foi uma que sofreu bastante no seu início, e Paulo está dizendo: olha, será que o sofrimento de vocês foi em vão? Será que tudo isso que vocês suportaram foi em vão, ou será que foi pela fé? Analisando o texto de Atos 13, 14, nós podemos perceber que o sofrimento que aqueles irmãos passaram não foi em vão. Sofrer pela causa de Cristo, irmãos, não é em vão. A Bíblia nos fala em Mateus, no texto de Mateus das Bem-aventuranças, capítulo 5, ele diz que bem-aventurados são aqueles que sofrem por conta da palavra do Senhor, por conta de Cristo. Aqueles que sofrem por amor à palavra e por amor a Cristo são chamados de bem-aventurados. No entanto, se eles abandonassem o ensino que eles receberam, o ensino pelo qual eles sofreram, esse sofrimento então seria em vão. É isso que Paulo está dizendo. Será que foi em vão que vocês sofreram? Se o ensino que vocês receberam e sofreram por ele, vocês estão abandonando agora, será que o sofrimento de vocês não está sendo em vão? Por isso que é uma pergunta retórica. Não admite outra resposta se não é verdade. Você tem toda a razão. Se estamos agindo assim, nosso sofrimento foi em vão. Última pergunta que Paulo faz no verso 5, e essa última pergunta, ele exorta que os milagres realizados na vida dos crentes são resultados da ação de Deus pela fé. Olha o que ele diz: aquele, pois, que vos concede o Espírito, e o que opera milagres em vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou seja, esses milagres são resultantes das obras da lei ou da pregação da fé? São da pregação da fé. As obras da lei não são capazes de promover qualquer agir de Deus nesse sentido, de produzir milagres, sinais, coisas tais que a igreja os Gálatas puderam ver. Quando olhamos em Atos 13, 14, nós podemos ver que muitos sinais e prodígios eram realizados nas igrejas da Galácia. Ou seja, Paulo está chamando a presença deles agora, justamente o passado deles, justamente o que eles puderam contemplar, aquilo que Deus fez no meio deles. Paulo está chamando como testemunha o próprio passado deles, mostrando: olha, quem foi que fez isso? Foram as obras da lei? Ou foi a pregação da fé? Foi a pregação da fé que promoveu tudo isso. Não foram as obras da lei. Todo o argumento de Paulo aqui é chamando justamente a atmosfera, a experiência de vida daqueles irmãos. Tudo isso que Paulo relata aqui foram experiências que eles tiveram durante as suas vidas. As 5 perguntas feitas justamente comprovam que tudo isso aqui foram coisas que eles viveram e comprovam que eles receberam o Espírito, receberam os dons, puderam vivenciar milagres e sinais de Deus, tudo isso pela fé e não pelas obras, É assim que Paulo esgota o seu argumento das experiências desses irmãos. Agora, a partir do verso 6, ele apresenta o seu terceiro argumento em defesa da justificação pela fé. Eu já disse aos irmãos que é uma insensatez apoiar-se nas obras da lei. A experiência de vida dos irmãos era uma prova irrefutável da insensatez que eles estavam cometendo ao apoiar-se nas obras da lei ao invés de na fé. E por fim, a autoridade irrefutável da palavra. Paulo mostra aqui que o valor da experiência dos irmãos é importante, tem o seu papel, mas a palavra final vem das Escrituras. Ou seja, a palavra final não é a experiência, embora a experiência daqueles irmãos serviam como prova contra eles, como uma prova da doutrina da justificação pela fé somente, e não pelas obras. Mas há ainda um outro testemunho, que chamamos de palavra final e infalível, que é o testemunho das Escrituras. E é a este testemunho que Paulo recorre agora a partir do verso 6 até o 14, para falar sobre o testemunho das Escrituras, principalmente do Antigo Testamento.
E veja, irmãos, por que é que Paulo faz isso? Por que é que Paulo recorre ao testemunho do Antigo Testamento? Porque qual era o texto utilizado por aqueles judaizantes? Era o texto do Antigo Testamento, obviamente. Eles estão fazendo uso aqui, especialmente da lei. E é por falar da lei que Paulo faz questão de dar tanta ênfase sobre a lei, mostrar que não era pela lei, nem pelas obras, mas sim pela fé somente. O que mais que eles tanto citavam e apreciavam? Abraão. Ora, Abraão era para eles um grande modelo, era alguém engrandecido pelos judaizantes. E é por esta razão que Paulo faz questão de trazer à tona o exemplo de Abraão. Veja, verso 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Verso 7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, quem são os filhos de Abraão? São aqueles que depositam a sua confiança no Cristo e que pela fé se apropriam dos benefícios da cruz. Estes são os filhos de Abraão. Esse é o exemplo que Paulo faz questão de ressaltar, que Abraão, pai da fé, foi justificado pelas obras? Não! Ele foi justificado pela fé. Veja, vá folheando a sua Bíblia aí, lá em Gênesis, capítulo 15, verso 6. Quando eu estiver pregando, irmãos, é sempre bom manter a sua Bíblia bem aberta, porque você vai usá-la. Abraão foi justificado pela sua fé. Verso 6 de Gênesis 15 diz assim, falando sobre Abraão: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a justiça de Deus foi depositada na conta de Abraão somente por sua crença na promessa de Deus. Ele creu na promessa de Deus, e esse crer foi suficiente. O crer não foram as obras, mas foi a fé de Abraão. Veja, irmãos, isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, só a fé de Abraão lhe serviu para que a justiça de Deus fosse posta na sua conta. Ele foi justificado antes mesmo de existir lei, antes mesmo que a lei tivesse sido entregue ao povo. Abraão foi justificado. Ora, se Abraão foi justificado, não é pela lei, não é pelas obras, mas é pela fé. Ou seja, Deus justificou Abraão pela fé. Ele foi justificado antes mesmo de que houvesse obras da lei. Ora, irmãos, se somos filhos de Abraão pela fé, somos justificados também de que forma? Também pela fé. É de um modo só. Também, assim como o pai Abraão, somos justificados pela fé, e não por qualquer outra maneira ou forma. E nos versos 8 e 9 ele não deixa qualquer dúvida. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Ele mostra que os judeus e os gentios, seja quem for, é justificado por meio da fé. Tanto os judeus quanto os gentios são salvos da mesma forma, como nós cantamos, salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. Eu sou salvo, isso não vem de mim, é dom de Deus. Ou seja, tanto gentios quanto judeus, o processo é o mesmo. São justificados por meio da fé em Cristo, e não por obras da lei. Ou seja, irmãos, Deus não divide a sua glória. Se a salvação fosse por obra, não seria dom inteiramente de Deus. Mas é justamente por ser dom de Deus, por ser algo que começa e termina em Deus, o homem não tem qualquer direito de gloriar-se nisso. E é por ser assim que toda glória deve ser dada sempre ao Senhor, e Ele não a divide com ninguém. A justificação é obra de Deus do início ao fim. Assim como eles eram filhos de Abraão, nós também o somos. Independente da circuncisão, independente de que sangue temos, se judeu ou não, de ser ou não circuncidado,
somos também filhos de Abraão, porque quem são os filhos de Abraão? São os da fé, e não aqueles de sangue judeu. Estes são os verdadeiros filhos de Abraão, os que têm a mesma fé no Cristo, no Redentor, no Senhor. Irmãos, quando um pecador crê no sacrifício remidor de Cristo em seu favor, a justiça de Deus é creditada na sua conta. Veja que aquela conta cheia de pecados, aquela sua conta negativa diante de Deus, aquela nossa conta toda vermelha diante de Deus, ela é apagada por Cristo. Cristo riscou a cédula que era contra nós. Ele pagou na cruz e nos libertou, como nós cantamos. Ou seja, agora na nossa conta, sabe o que é depositado? A justiça de Cristo. Quando cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando cremos no sacrifício remidor de Cristo em nosso favor, a justiça de Cristo, os méritos de Cristo são depositados na nossa conta. Isso é justificação. Somos justificados através de Cristo. E como nos apropriamos disso? Pela fé. Irmãos, no verso 10 e 12 agora, Paulo começa a falar que a lei é santa, a lei exige de nós perfeição. Veja só, verso 10 ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. A lei exige perfeição. A lei de Deus é santa e exige do homem uma perfeição que o homem não consegue atingir. E você sabe o que acontece com isso? Quando nos deparamos com a lei de Deus, nos vemos transgressores. A lei de Deus nos coloca numa posição de transgressores e, portanto, malditos. Olha o que ele diz no verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Ora, nós não conseguimos permanecer, nós não conseguimos obedecer todos os preceitos da perfeita lei de Deus. E qual é o resultado então? Ficamos debaixo da maldição. Somos considerados malditos, transgressores da lei de Deus, porque nenhum de nós é capaz de cumprir sem transgredir um ponto da lei. E veja que Tiago, irmão de Jesus, vai dizer que todo aquele que busca cumprir a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aquele que transgride um só ponto é culpado de todos, porque a lei é considerada um todo, integral. De modo que aquele que desobedece um só ponto está desobedecendo toda a lei de Deus. Isso nos traz uma maldição terrível. Aqueles que estão debaixo do jugo da lei são considerados malditos porque não conseguem obedecê-la. Agora veja, irmãos, por meio da lei, a lei também tem um benefício. A lei nos leva aos pés de Cristo. É verdade que a lei nos mostra o pecado, a lei nos mostra o quanto somos pecadores. A lei, ela só mostra que estamos sujos, mas ela não é o omo que limpa. A lei mostra o tumor, mas ela não opera, ela não retira. A lei é assim. A lei aponta o nosso pecado, mas não nos limpa. Mas a lei nos leva a ver o quanto somos necessitados de Cristo para nos limpar. A lei nos faz correr aos pés de Cristo para buscar a purificação dos nossos pecados. A lei nos faz correr atrás de Cristo porque somente Ele pôde cumprir todos os preceitos da lei em nosso lugar e, portanto, é suficiente para nós. E somente pelos méritos dele podemos ser justificados. Portanto, a lei tem um aspecto positivo, porque nos leva até Cristo, nos faz correr até Cristo, e através dele sermos limpos, aperfeiçoados. Irmãos, a lei nós não poderíamos cumprir a lei, mas Cristo sim.
Ele a cumpriu em nosso lugar. Cristo cumpriu todos os preceitos da lei de modo integral, perfeito, completo. E pela sua justiça, pelos seus méritos, nós somos justificados diante de Deus. Agora, Deus não vê aquela nossa conta vermelha, cheia de pecados, mas ela vê a justiça de Cristo, os méritos de Cristo, depositados nela, em lugar dos nossos pecados. Isso é justificação. Fomos declarados justos no tribunal de Deus, por conta dos méritos de Cristo, que foram colocados sobre nós. Isso é justificação, conforme nos ensina Paulo. Agora, nos versos 13 e 14, ele diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nos versos 13 e 14, Paulo deixa claro que a justificação é pela fé, mas é pela fé somente? Não, é pela fé, mas por intermédio de Cristo. Ou seja, a fé é a causa instrumental, Cristo é a causa meritória. A fé é o que nos faz apanhar os benefícios. Quais benefícios? Da cruz de Cristo. Os méritos estão aonde? Na fé? Não, estão em Cristo. Estão no que Cristo fez. É a fé por si mesma? É a fé pura e simples? Não. É a fé naquilo que Cristo fez. É o crer naquilo que Cristo fez na cruz, pelos nossos pecados. É esta fé que Abraão teve, é esta fé que Paulo tinha, é esta fé que os Gálatas estavam abandonando e abraçando as obras da lei. É por esta fé que nós somos justificados. É esta fé que Martinho Lutero, nos idos de 1500 e tralalá, abraçou com grande força e disse: não é pelas indulgências, não é pelas moedas depositadas, não é pelo que tenho ou que posso fazer, mas o justo viverá pela fé. Só mais tarde ele foi compreender as palavras de Abacuque, palavras de Paulo em Romanos e também aqui escrita aos Gálatas: o justo viverá pela fé e não pelas obras da lei. Tudo o que precisamos encontra-se em Cristo. Todo o benefício que precisamos está depositado em Cristo. Não em Abraão, não em qualquer outro homem como Paulo, ou grandes homens na história do Evangelho. Não, tudo aquilo que nós precisamos está depositado em Cristo e podemos nos apropriar pela fé. Foi Cristo que nos resgatou da maldição, foi Ele que pagou a nossa dívida morrendo na cruz em nosso lugar. Agora podemos cantar, como Paulo escreve aos Romanos 8:1, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é pela fé, não é por obras. Se fosse por obras, correríamos risco. Mas por ser pela fé naquilo que Cristo fez, não há o risco. Portanto, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não tem duas formas de salvar o pecador. E assim como Abraão foi justificado pela fé, o verso 14, Paulo deixa bem claro que todos os gentios recebem essa bênção da mesma forma que Abraão. A justificação é em Cristo e não a parte dele. Irmãos, para a gente encerrar, o que podemos aplicar de todos esses ensinamentos para a nossa vida? O que Paulo escreve aqui não serve apenas para os Gálatas, serve para nós também. O que foi escrito aqui se aplica à igreja de hoje também, se aplica a todos aqueles que hoje querem confiar em rituais, querem depositar a sua confiança, talvez numa vida moral ilibada, talvez querem depositar a sua confiança num progresso científico, ou numa realização intelectual, ou talvez num padrão moral, ou até mesmo na sua beleza física. Onde é que você tem depositado a sua confiança? Se você tem depositado a sua confiança em qualquer outra coisa que não seja no sacrifício de Cristo,
se em qualquer outra coisa que não na cruz de Cristo, está condenado e não justificado, porque só a cruz de Cristo, só a fé naquilo que Cristo fez por nós é que pode nos justificar. Se alguém baseia a sua confiança para esta vida ou para outra, em qualquer outra coisa fora de Cristo, essa confiança é uma confiança da carne, como Paulo descreve no verso 3, está sendo aperfeiçoado na carne e não pelo Espírito. A única obra que Deus aceita não é a obra da carne, mas é a obra de Cristo. Não é nenhuma obra nossa, mas é aquela que Cristo já fez. É só essa que Deus aceita. Somos justificados em razão da morte de Cristo em nosso lugar, de modo que agora nós somos vistos pelo sacrifício de Cristo. Deus nos enxerga pelas lentes do sacrifício de Cristo. E é por isso que podemos ser recebidos diante de Deus. Sem este meio, sem esta forma, por nenhuma outra poderíamos chegar até Deus. Não é à toa que Jesus diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, quando falamos sobre justificação, devemos lembrar que as obras não são inúteis também. As obras têm sim o seu papel dentro da nossa vida. Ou seja, somos justificados para a prática de boas obras. As obras acompanham a nossa vida como uma evidência da justificação. Ora, aquele que foi justificado, ele pratica boas obras, mas ele não pratica as obras para ser justificado. Veja, portanto, as suas obras têm comprovado a justificação uma vez operada na sua vida. O que as suas obras comprovam? Que você foi justificado por Cristo? Irmãos, talvez alguns de nós estejamos passando por algum sofrimento por conta deste evangelho genuíno de Cristo. Eu não sei, pode ser que no seu trabalho você tenha enfrentado chacotas, brincadeiras dos amigos de mau gosto. Talvez na escola, no colégio, seus amigos tenham feito brincadeiras com você por conta do evangelho de Cristo que você abraçou com todas as forças. E você tem sofrido por isso. Se esse é o seu caso, saiba que você é bem-aventurado. A Bíblia diz que sofrer por amor a Cristo é bem-aventurança e não peso, é ser bem-aventurado. E veja, a Bíblia diz que, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós eterno peso de glória. Ou seja, os sofrimentos do tempo presente não se comparam às glórias a serem reveladas em nós quando da vinda de Cristo. Portanto, irmãos, encare o sofrimento que você tem experimentado pelo Evangelho de Cristo com alegria e não abandone. Não seja como um daqueles que eu mencionei no início com tristeza, que um dia estiveram entre nós, mas que em algum dado momento abraçaram o erro e apostataram da fé. Que o Senhor nos permita lutar avantes com Cristo sempre. Amém.